Então, o tema do Entre de hoje é Integrando 2019, e 2019 foi um ano bem polarizado, especialmente polarizado. Então, para falar sobre polaridade, queria primeiro entrar no tema específico do que é polaridade, para a gente não ter mal entendido de achar que a polaridade é ruim. Então, se a gente imaginar que existe sempre um todo, né? Sempre algo integrado. Eu tenho esse exemplo que eu não sei se eu já falei aqui, mas acho que já, com a gravidez. Então, uma mulher, ela fica grávida e se ela faz um ultrassom assim que ela ficou grávida, vai ter um vazio ali. Não vai ter nenhuma imagem. Ela vai precisar esperar algumas semanas para a primeira imagem aparecer. Então, quando uma mulher engravida, ela engravida de um todo, e o todo ele é invisível aos nossos olhos. O todo ele é o que a parte não pode ver, porque nós somos parte, então o todo é invisível. Aí esse todo, para ele se manifestar, ele se polariza. E o primeiro sinal de polaridade é a pulsação, porque a pulsação ela acontece polarizada, é som, silêncio, expansão, contração, movimento, pausa. Isso é que faz uma pulsação acontecer. Então, a vida como a gente conhece, necessariamente ela é polarizada. E se ela não for polarizada, ela ficar no todo, é um outro modo de vida, não é a vida como a gente conhece. Então, a polarização é necessária, é importante e ela é a condição de vida. Então, a gente não vai brigar com a polaridade. O que acontece é que para a polaridade ela só acontece, ela só existe se ela for completa, se ela tiver os dois polos. Então, a pulsação só existe se ela tiver expansão e contração, movimento e pausa. O modo de vida que a gente tem acredita, socialmente, culturalmente, a gente acredita que a gente pode ir só para um lado. A gente pode ir só, por exemplo, para o lado do bem, excluindo o lado do mal. Acontece que é impossível. Ou a gente está na polaridade ou a gente está na integridade. A gente nunca pode estar de um lado só. Nessa lógica que eu estou trazendo. Então, o problema não é existir polaridade, muito pelo contrário, a polaridade possibilita a vida. O problema é existir a ilusão de que um polo existe sem o outro, de que existe a inspiração sem a expiração. Então, esse ano que a gente viveu um ano de polaridade bem intenso, e o que quer dizer uma polaridade intensa? Quer dizer quando um lado não reconhece o outro, quando um lado se afasta do outro. Então, se eu tenho de um lado, por exemplo, a minha mão esquerda e do outro lado a minha mão direita, e se elas não se reconhecem, eu começo a criar uma cisão que vai me impedir, que vai me afastar cada vez mais do todo. Então, por exemplo, a gente no Brasil viveu um ano de polaridade muito grande por conta da política, especialmente. Talvez nunca tenha sido tão exacerbado, né? Porque a gente sempre, socialmente, a gente vive em polaridades, masculino, feminino. Culturalmente, a gente vive em polaridade. Tem pessoas que torcem por times de futebol e são a favor de um e contra outro, por exemplo, só para dar um exemplo concreto. E por mais que essas pessoas, vou dar esse exemplo de time de futebol, né? Por mais que essas pessoas sejam rivais no futebol e que pensam diferente, em algum momento aquilo não era impedimento para as pessoas conviverem juntos. Então, alguém
anunciava ali que queria dividir uma casa compartilhada e nunca estava entre as pessoas, para as pessoas entrarem nessa casa compartilhada, nunca estava assim, time de futebol. Não vai, um palmeirense não vai entrar numa casa de corintiano, não existia isso. Hoje começou, esse ano teve isso, para dar um exemplo bem concreto. Então, uma casa ali para alugar e estava, qual é o seu partido político? Porque se você for de direita, você não vai entrar nessa casa de esquerda. Se você for de esquerda, você não vai entrar nessa casa de direita. Como se esquerda e direita não se complementassem. Como se um não fosse a sombra do outro. Então, como a gente tem pouca habilidade de lidar com a sombra, quando a polaridade vai ficando muito extensa, a sombra vai ficando muito grande, a gente quer então evitar essa sombra. Então eu acredito, principalmente, é claro que não é a política que fez isso, a política só exacerbou isso. De alguma maneira a gente vinha construindo essas polaridades e as polaridades a gente reforça elas nesse sentido de excluir o lado oposto, a gente reforça ela no modo de vida quando a gente quer ficar só entre os iguais, quando a gente tem um ativismo, quando a gente tem um ideal, a gente ativa essa polaridade, que a gente quer negar um lado para ficar com o outro. E esse ano, por conta da nossa questão política, ela veio bem à tona, né? Mas é bem claro que não foi a questão política que inaugurou a polaridade. E o que acontece é que quando a polaridade ela fica mais extrema e quando ela fica mais distante um polo do outro, e quando ela vai começar a criar cisão, a gente vai ficando muito longe da integração, muito longe do integrado. Então, a gente chega numa situação crítica, onde ou a gente rompe e desintegra, e aí quando a gente se desintegra, a destruição da integridade entra em jogo crítico, ou a gente integra. E integrar quer dizer se abrir para a sombra, se abrir para a polaridade. E se abrir é um ato muito radical, porque quando a gente se abre, a gente está correndo, não está nem correndo risco, a gente certamente vai viver a transformação. Então, quando você se abre, aquilo que você vai se abrir para vai te transformar. Então, quando a terra se abre para uma semente, essa terra nunca mais será a mesma. Ela vai se transformar diante daquela semente. E isso a gente pode chamar de amor, não amor emocional, mas do amor que é o caminho da integridade. Então, é um risco grande se abrir, porque é se transformar, e é se abrir para a sombra, não é se abrir para a mesma polaridade que você está caminhando, é se abrir para o oposto. Aí complica mais ainda, eu vou me abrir para deixar entrar aquilo que eu nego o tempo todo. E porque eu estou negando, e não tem como não existir a minha sombra, se tem luz, não tem como não existir a sombra, e se a gente não olha para a sombra, ela aparece fora, em algum lugar ela tem que aparecer. E aí a gente é um passo maior ainda, né? Eu ter que me abrir para o fora, porque eu me abri para a minha sombra interna ali, acreditando estar só num campo separado, talvez eu até aceite, mas me abrir para o outro, que é a sombra, que é a minha sombra, é a certeza de que eu vou me transformar e essa é a grande dificuldade. Então, eu acredito numa perspectiva que a gente entrou em 2019, a gente teve uma linda oportunidade de entrar numa polaridade sem precedência para a gente que está aqui, adultos hoje, porque a gente não viveu isso, nós aqui não vivemos guerras, que também foi uma grande polaridade.
a gente não viveu situações ainda extremas como brasileiros, e agora a gente viveu. Esse ano, claramente, a gente viveu situações bem extremas, onde houve rupturas familiares, onde rupturas fraternas, amigos, e internas também, né? Um ano talvez que as pessoas entraram em bastante dúvida. Então, esse é o tema. E o tema aberto, queria abrir para, se alguém quiser abrir o microfone e trazer a sua perspectiva ou a sua questão em relação à polaridade, porque o que a gente vai praticar aqui vai ser a integração dessa polaridade. E para integrar a polaridade, se alguém quiser trazer alguma experiência de polaridade concreta, fica aberto aqui para a gente fazer uma prática em alguma situação concreta de alguém aqui do grupo. Enquanto alguém pensa, eu vou então trazer uma situação concreta da minha experiência. E aí, enquanto isso, se alguém quiser, na sequência, trazer uma situação concreta para integrar, a gente coloca aqui já no chat, coloca que se inscreva, e aí a gente faz essa integração, né? Então, eu vivi um processo de um encontro de dois vírus bem potentes, um citomegalovírus, e pelo nome, ele é megalo, porque ele é grandão. E ele é tão grande que ele, inclusive, não respeita a lei dos vírus, porque um vírus ele não vive fora de uma matéria viva, então ele não vive no meio ambiente. O citomegalovírus consegue resistir a isso, então ele fica no ambiente também. E juntou com herpes zoster, que é um outro vírus bem agressivo, que todo mundo que já teve catapora tem esse vírus no corpo, incubado, e em determinada situação pode ser que ele apareça. E eu fui premiada pela segunda vez com um herpes zoster. Então, a situação é crítica, né? Porque dessa vez pegou no rosto, então houve uma grande deformação do rosto, pegou no pescoço e fez uma linha direta ao coração. E aí já vem a dica, né? Então, vou falar as integrações que eu fui fazendo, que me fez entrar... o que eu compartilho em relação às minhas decisões medicinais, elas de maneira nenhuma é um incentivo para alguém fazer algo parecido. Eu faço porque eu tenho um processo que me permite fazer isso, né? E quem tiver esse processo que se responsabilize. Eu não vou nunca aconselhar ninguém a fazer os processos da maneira que eu faço. Mas eu posso compartilhar para ver a lógica e o raciocínio disso. Então, a primeira coisa que você lida é com o sintoma. E qual é o sintoma que vem? No meu caso, veio um sintoma de bastante irritabilidade da pele, por causa das feridas, e de bastante coceira. A coceira é uma dor, é uma prévia da dor, né? A coceira é um anúncio da dor. E a lenda é que o herpes, a lenda não, né? A experiência das pessoas é que herpes zoster dói bastante. Então, eu trabalhei com dor, apesar de não sentir dor, apesar de sentir só coceira, eu trabalhei com a dor. E a dor funciona assim. Quando você martela o dedo, está ali martelando o prego e martela o dedo, você vai sentir dor. E aparentemente é no dedo, mas a dor não é no dedo que acontece. É o cérebro, porque se eu tiver no cérebro anulado a área da dor, de manifestação da dor, eu nunca vou sentir dor no polegar, porque eu martelei ele. Então eu dependo do cérebro para sentir a dor.
Então, a dor não está acontecendo no dedo. O dedo está espelhando e está impactando essa dor, está mostrando essa dor, revelando essa dor. A dor ela está no sinal. Por outro lado, a dor não está no cérebro. Tanto que, se eu não me engano, eu já ouvi dizer que já vi alguma imagem de alguém fazendo alguma operação no cérebro sem anestesia, pessoa acordada. Aliás, fazendo alguma atividade e fazendo um procedimento no cérebro. Então, isso me faz acreditar que no cérebro não tem a dor. A dor não está no cérebro e a dor não está no dedão. Onde está essa dor? A dor é um sinal, porque se eu continuo martelando e continuo acertando meu dedo, eu estou correndo o risco de perder o dedo. Então, a dor é um sinal neste momento para eu parar. É só um sinal para eu parar de martelar. Não é algo para ser sofrido, não é algo para ser mantido, porque se eu paro de martelar e se eu respeito aquilo que algumas dores vai te fazer se mover, outras dores vai te fazer por gelo, outras dores vai te fazer por calor, outras dores vai te fazer ficar quieto. Então, a dor vem para te sinalizar alguma coisa. Quando você faz aquilo que a dor te trouxe, ela tem que parar. Quando você preenche o requisito. Então, no meu caso, eu tratei como dor a coceira. E aí eu trouxe essa experiência. Kátia, quer falar? Que você abriu o microfone? Não, já fechou. Então, eu trouxe essa experiência, primeiro isso, né? De polarizar. Onde está essa dor? Onde está essa sensação? Não está na pele e não está no cérebro, está no sinal. Então, está me dando um sinal de alguma coisa. Como começou pelos olhos, e eu não conseguia ficar com os olhos abertos, que eles ficaram muito inchados, então um sinal de fechar os olhos. E quando fechar os olhos quer dizer entrar para dentro, né? Então fechei os olhos. Comecei práticas de olhos fechados. Como a doença, ela é a coisa mais honesta que pode acontecer para a gente, porque a doença é aquela que revela. A doença ela tem a maior honestidade, ela não esconde. Então uma pessoa ela está no trabalho, ela está de alguma maneira ela está saturada daquele trabalho naquele momento, ela não tem a honestidade de virar para o chefe dela e falar: eu preciso ir para casa porque eu não estou aguentando o trabalho hoje. Ela não tem essa honestidade porque ela sabe que implica um monte de coisa. Agora, se ela pega um resfriado tremendo, se ela cai e quebra a perna, se ela, enfim, e cria alguma doença, ela tem a honestidade de ir para casa. Então, a doença é uma revelação de uma honestidade. Então, como primeiro foi sintomas dos olhos fechados, depois as feridas na pele. Então, qual a honestidade de algo? O que o rosto é, né? O que a pele é? O que está a flor da pele? O que o rosto é? Aquilo com que você é visto, aquilo com que você se apresenta. Então, o tema era esse, a honestidade de lidar com essa aparência, de transmutar essa aparência. Então, me deixei levar a tudo que me vinha nesse campo de informações sobre o que estou aparentando, né? Que aparência é essa? E que é uma aparência que, por exemplo, no meu caso, uma aparência, não sei, vocês podem me dizer a aparência que eu tenho para vocês, mas eu fui para as minhas aparências e comecei a lidar com isso e claramente cessa completamente a sensação da pele, né? do coçar. Aí começou a invadir o pescoço, e o pescoço é o quê? Expressão. E aí, então tá, agora eu fui numa outra parte, qual é a minha expressão, o que está acontecendo com a minha expressão. E aí, qual era a sensação que eu tinha? De irritabilidade. Então, eu entrei em contato com toda a minha dualidade de qual seria o oposto da irritabilidade? Seria, não sei, capacidade de compreensão. Depois que você faz os processos, você não lembra mais, porque eles já se integram, eles já não fazem mais parte, mas eu vou arriscar dizer compreensão. Então, eu abri mão da minha capacidade de compreensão.
eu primeiro integrei, eu soube que compreensão e irritabilidade é a mesma coisa. Estar na compreensão, eu compreendo, eu entendo, eu aceito, eu tolero, é a mesma coisa de estou irritada, porém eu opto pela polaridade complementar e oposta da irritação e vou para a compreensão. Aí eu vou para o lado positivo, integrado, e abro mão dele. Abro mão da minha capacidade de compreensão, abro mão da minha capacidade de tolerar. E nessa integração vai embora a compreensão e vai embora a capacidade a irritação. E fica um campo vazio. Então, a expressão ela pode agora vir de um outro lugar, não mais de compreensão e não mais de reação irritável. E aí a coisa proliferou e foi descendo pelo peito e foi descendo e parou exatamente em cima do coração. Quer dizer, por que não passou além, né? E aí me trouxe essa relação da integração da mente com o coração. E aí fiz essas integrações ali e cheguei numa integração maior, que é doença e saúde. Então, você só fica doente porque você tem saúde. Se você tem saúde, você pode ficar doente. E se você está doente, é porque você tem saúde. Então, eu integrei saúde e doença e abri mão do quê? Da saúde. A gente sempre abre mão do positivo, porque é ele que sustenta o negativo. A gente abre mão da luz para que a sombra possa vir à tona, né? Então, eu abri mão da saúde. E ao abrir mão da saúde, a doença desapareceu. Então, é um processo que pode ser feito sem um antiviral, sem analgésico, sem a medicina convencional. Eu usei os ímãs porque é o meu ponto de apoio, porque eu tenho essa metodologia, né? Então, a bioenergia, o biomagnetismo me ajuda a equilibrar o meu organismo para dar conta de fazer o trabalho, ele não me cura. Então, não adianta eu pôr os ímãs para me curar. Põe um ímã para me dar estrutura para poder fazer todo o processo. Então, a integração é um encontro com a sombra, a integração é a revelação da luz e abrir mão dos dois, para que nessa polaridade de sombra e luz que se sustente, ele possa voltar a uma integração e dessa integração surgir outra pulsação. A pulsação sempre vai surgir, só que ela vai surgir e se manter desconectada da integridade. Então, ir para uma polaridade onde eu vou para um lado ou para o outro, e aí eu luto por um lado e luto contra o outro lado, e aí quanto mais eu faço isso, mais distante eu estou da integração, mais distante eu estou do vazio, da vacuidade, da onde surgem todas as coisas. Ou eu posso ir para a polaridade, que é a pulsação, a expiração e inspiração, sempre conectada com a sua fonte criadora, que é essa vacuidade, que é esse vazio. Então, um processo de integração é se abrir para a polaridade oposta, aquela que você está negando, aquela que está dentro de você como sombra. Não tem essa possibilidade, na perspectiva que a gente vive, na maneira que a gente concebe o mundo, não tem a possibilidade de a gente viver integrado, a gente precisa viver polarizado, porém a gente tem a possibilidade de viver sempre em conexão com a integração. Então, toda vez que surge uma polaridade, a gente tem a possibilidade de integrar. E toda vez que a gente integra, a gente pulsa alguma outra pulsação. E essa outra pulsação gera outros movimentos, é o que a gente chama de atualização. Então, neste modo de vida, que existe o eu e o outro, que existe a manifestação da natureza, essa manifestação ela não existe sem polaridade. A polaridade pode estar conectada conscientemente à sua produção, à sua fonte, ou ela pode estar a caminho da desconexão. Desconectada, eu acredito que ela nunca esteja, porque se desconectou, ela desaparece, mas a caminho da desconexão. Isso quer dizer o quê? Cada vez mais distante da fonte criadora e cada vez mais enraizada em uma das polaridades.
E essa talvez seja a fonte de sofrimento, essa talvez seja a nossa, aquele caminho do sofrimento que a gente acaba optando por ele, porque é ele que alimenta o lugar que a gente escolheu estar por ignorância. A gente escolhe uma das polaridades por ignorância. Então, a gente também parte desse princípio, que queira ou não queira, todos nós somos ignorantes em alguma coisa. A gente tem ignorância daquilo que a gente ainda não sabe. Então, afirmações como aceitar não quer dizer se resignar, quer dizer saber saber que tem ignorância. Trazer a ignorância à tona é fazer ela vir à luz e isso sana a ignorância. E quando a gente não traz a nossa ignorância à tona, ela vai aparecer fora da gente. Não tem como. Não tem como a gente... Se somos todos um, se somos todos frutos de uma mesma potência, não tem como nós não sermos polaridades um do outro. Tanto que a gente chama de eu e o outro. Isso é uma polaridade. Não tem outra possibilidade. Não vamos querer estar uno com o outro. Acontece que quando a gente encontra o outro, a gente encontra a nossa sombra. E quando a gente reconhece a sombra do outro em nós, a gente integra. E aí, quando a gente integra essa sombra, a gente se abre para uma pulsação de uma outra polaridade. Então, a gente olha para esse mesmo outro, e esse mesmo outro vai apresentar outra sombra. E aí a gente integra essa outra sombra. E o outro vai se transformando diante dos nossos olhos a partir da integração que a gente faz em nós mesmos. Então, esse é o jogo da polaridade. A polaridade existe para ser integrada, a integração existe para criar polaridades. E aí a gente vai mudando de campo de integrações, de vibrações dessas integrações, a ponto de sombra e luz coexistirem. Tem aquela imagem, né, que eu separei aqui, é a imagem bem conhecida do vaso e da sombra, né? E então, da sombra de dois rostos com a luz do vaso. Então, se eu ponho o branco em primeiro plano, eu tenho o vaso. Se eu ponho o preto em primeiro plano, eu tenho dois rostos. Porém, eu nunca posso ter um sem o outro. Eu preciso de um para ter o outro. Se eu coloco os dois ao mesmo tempo, se eu conseguir colocar o branco e o preto ao mesmo tempo, a sombra e a luz ao mesmo tempo, eu não tenho nem vaso e nem rosto. Eu vou ter alguma experiência que talvez a gente ainda não saiba e alguma experiência criadora. E essa prática de colocar os dois ao mesmo tempo é a prática que nos falta ainda praticar, porque a gente não teve essa prática na nossa formação social nem cultural. A gente sempre tem a prática de colocar um e depois o outro. Quando a gente coloca os dois ao mesmo tempo, a gente ganha um campo de integração. E aí é um campo de criação. Quando eu vou entrar no campo de criação, eu não vou mais obedecer ordens, eu não vou mais... Não quer dizer que eu vou ser rebelde, mas eu não vou mais fazer aquilo que está dito para que seja feito. Aquilo que está para ser feito, eu vou criar em relação. E não dizer, é isso que eu tenho que fazer. É essa ordem de uma crença, de um padrão e de um hábito que eu vou responder. Então, a ordem não é uma ordem que vem de fora, é uma ordem que vem da nossa crença, do nosso padrão e do nosso hábito. E quando eu coloco as duas polaridades juntas ao mesmo tempo, onde uma não fica fundo da outra, né? Luz e sombra ao mesmo tempo, elas desaparecem e vem um campo de criação. Esse campo de criação não resolve a vida, esse campo de criação te coloca em ação. Então, a gente não vai ficar num estado inerte, num estado de pausa, porque vai me faltar ação. Eu vou ficar num estado de pausa e ação ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a gente entra em meditação, a gente está em estado de pausa e ação. A gente está num estado de pausa
de certas crenças, de certos hábitos, de certos padrões, e a gente está em ação biológica, por exemplo, ou em uma ação do foco, que você está escolhendo focar, que quando a gente faz a meditação na vacuidade, o que a gente foca é a integração, é a vacuidade das coisas, que é a própria integração. E dali, necessariamente, vão surgir ações e pausas. Então, não tem outra. O convite para a gente... Eu tenho uma amiga que ela diz assim que Ano Novo foi feito por canetada, porque não existe nenhuma conjuntura, tanto na Terra como no céu, para dizer que aquilo é um marco, aquilo é um ano novo. Alguma coisa acontece ali. Diferente se fosse a primavera, se fosse um solstício, diferente de que se fosse, sei lá, um acontecimento na Terra. Não, foi uma canetada que deram ali. Mas como é uma canetada que muita gente obedece, gera uma vibração, gera um campo de mudança no novo. Mas esse ano novo pode acontecer várias vezes, porque foi só uma canetada. Então, geralmente, a gente tem um ano novo no nosso aniversário, no solstício, no equinócio, e em situações planetárias que influenciam diretamente na nossa relação aqui na Terra. Então, vamos brincar com a canetada e a gente vai entrar em 2020, que também é outro artifício, né? É uma alegoria. Mas, se a gente quiser brincar disso, o que a gente precisa sanar de 2019 para seguir no 2020 atualizado? A gente precisa integrar as polaridades que chegaram a um limite bem grande em 2019. Não é um limite extremo ainda, porque ainda não acabou o mundo, né? Vai acabar esse mundo quando o limite for extremo. Mas quando a gente reconhece que quem está queimando as florestas e quem está lutando para preservar as florestas, a gente tem que reconhecer que esses dois polos querem a mesma coisa. Querem progresso, querem que a sua percepção e a sua perspectiva seja contemplada. Porém, quando um faz uma coisa e o outro faz outra coisa, tem efeitos diferentes, por isso que não é a mesma coisa, queimar ou preservar. Mas é a mesma coisa, queimar e preservar. E a gente precisa abrir mão das duas coisas. A gente vai abrir mão do lado positivo para integrar o negativo, para então ter uma outra atitude. E essa outra atitude, ela é íntegra. Ela não exclui ninguém. E ela não é um meio termo, que fala assim, bom, então você queima essa parte, essa a gente preserva. Não, ela vem como uma integração de algo inédito que a gente não sabe o que é. Então, se alguém quiser trazer alguma questão, deixa eu ver, a Fabi colocou aqui, onde assistindo o filme, assistindo o fim da linha 2, fiquei tentando integrar minha relação com meu irmão, percebendo muita raiva, mágoa e o pior, confundo ele e Davi, que quem sabe, quem conhece a Fabi sabe que o Davi é o companheiro dela, e uma grande confusão. Pensei em integrar onde foi muito fácil, mas não sei se sair dessa confusão no dia a dia, exteriorizada, acabo confusa. Seria uma dualidade para integrar? Não seria, Fabi? Então, vamos fazer ela. Então, é assim, a gente não faz integração para integrar como um fim. A gente faz integração como efeito. Como é o que eu tenho para fazer. Tem uma polaridade que eu tenho que fazer a integração. Agora, eu não integro para um fim. Eu não integro para estar em paz. Eu não integro para ser uma pessoa boa. Eu integro porque é o único caminho da polaridade. E aí,
é na integração que vai surgir a ação. Então, ela não é premeditada. A Fabi está aí? Deixa eu ver se eu acho ela aqui na tela. Ah, está ali. Então vamos lá, Fabi. Primeiro isso, a gente tem que abrir mão do poder. A gente não integra para ser uma pessoa boa. Porque se eu integrar para ser uma pessoa boa, eu vou carregando na sombra essa pessoa que seria a polaridade oposta do boa para você. E aí a coisa vai ficando mais sofisticada, a polaridade e a desintegração vai ficando mais sofisticada. Por isso que ser do bem pode sofisticar bastante o lado sombrio, né, do ser do bem. Então, primeiro, abre mão de todas as suas expectativas em relação à integração. A sua integração não é para resolver alguma coisa, é para gerar um outro efeito, para entrar em contato com um outro campo de criação, para que desse campo você possa pulsar outra experiência. E você não sabe que experiência é essa. E quando a gente tem crenças muito fortes, a gente sempre vai lutar por uma experiência desejada. E a gente tem que abrir mão também desse lugar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vai acontecer uma integração. Então, vai acontecer em algum termo, poderia até dizer, mas só didaticamente falando, né? Porque não é isso, vai acontecer o melhor, vai acontecer o bem maior. Porém, como, por exemplo, eu não diria, antes de viver essa experiência da doença que eu vivi, eu não diria que isso seria o melhor para acontecer. Hoje eu posso dizer, o melhor que me aconteceu foi isso. Mas antes eu não diria que isso seria o melhor. Então, por isso que eu digo que a gente precisa ir trabalhando. Quando a gente começa a entrar neste campo, nessa responsabilidade, nessa consciência, todo mundo quer ter consciência, quer ter autonomia, quer se autorresponsabilizar, mas isso exige uma estrutura, existe um campo de ação, exige uma responsabilidade para a gente poder lidar com a situação. E você não precisa lidar sozinha, não é autossuficiência, mas é uma autonomia de pegar e falar isso que está me acontecendo é o melhor que poderia me acontecer. Então, vamos lá. O seu irmão, ele te causa raiva e mágoa. Então, essa raiva e essa mágoa é uma sombra que seu irmão está exteriorizando. Qual seria, Fabi, a polaridade, o oposto da raiva para você? Da raiva, aceitação. Eu estou te ouvindo, tô te ouvindo muito baixo. Vê se dá para aumentar ou você falar mais perto do microfone. Aceitação. Qual? Aceitação. Aceitação. Então, muito bem. Provavelmente você é uma pessoa aberta à aceitação. Você gosta de ser aquela pessoa que aceita com todas as suas qualidades de quem aceita. Compreensiva, é uma pessoa que aceita. Concorda com isso? Você é a pessoa que aceita? Uhum. E o seu irmão? Sim. E o oposto da aceitação, que seria? O oposto da aceitação? Quem não aceita é? Ana. Oi. Exclusão. Exclusão. Então, muito bem.
provavelmente o seu irmão tem atitudes de exclusão e você de aceitação. Pode ser? Combina? As atitudes do seu irmão são de exclusão e a sua de aceitação. Combina isso, Fabi? Está me ouvindo, Fabi? Eu não estou te ouvindo. Dá um oi aí pelo chat, se você estiver me ouvindo. Acho que caiu a internet dela. Então, vamos esperar a Fabi voltar para poder fazer com ela, mas para a gente entender esse caminho, né? É claro que quando a gente não tem uma formação de olhar para as sombras, a gente tem uma formação de ir atrás da luz. Vai ser uma pessoa boa, vai ser uma pessoa que dá certo na vida, uma pessoa honesta, uma pessoa amável. Então a gente sempre é chamado para a luz. Agora, se a gente é chamado, se a gente é chamado para poder ir para a luz, é porque a gente está na sombra. Não teria outra possibilidade. Por que a gente iria ser chamado para a luz quando a gente não está, se a gente não estiver na sombra, né? A Dídia mandou um aqui, mas você mandou no privado. Eu posso abrir aqui o que você mandou para a gente trabalhar? Mesmo que você não fale, a gente vai trabalhando aqui, porque eu sei que você está num ambiente que não pode falar agora. Então, Dídia, me diz aqui se a gente pode trabalhar a sua integração, que eu vou dizer, como integrar intuição e medo? Sim, tá. Quando, por exemplo, a gente precisa tomar uma decisão que para nós é muito difícil. Estou em uma... Tá. Então, você vai respondendo por aqui, né? Então, isso que eu ia falar, eu vou dar nesse exemplo que a Dídia colocou. Então, ela tá colocando intuição e medo. Aí a gente já começa primeiro a desfazer isso. Porque se ela quer integrar intuição e medo, é porque você tem em mente, Dídia, uma vontade de chegar em algum lugar, por exemplo, de fazer a decisão certa. Então, a gente não integra para se dar bem. Ou a gente vai sempre se dar bem, mas a gente não sabe o que é se dar bem. Então, a gente vai abrir mão disso. Então, você não vai integrar porque você tem uma decisão difícil para tomar e você vai integrar para tomar a melhor decisão. A decisão não vai deixar de ser difícil porque você integrou. Espera aí, Fabi, que eu já volto com você. Então, a gente vai olhar para isso. Você está com medo, né? Qual que seria a polaridade para você nesse momento desse medo? Escreve aí. O que seria o oposto desse medo? Ela escreveu aqui, saquei, bingo, é lindo, não existe erro ou acerto. Vou te responder, estava escrevendo outra coisa. Oposto do medo, confiança. Muito bem. Você tá com medo, então você está buscando confiança. Porém, quando você vai para a confiança e deixa o medo na sombra, o medo vai continuar aparecendo e você vai ter que fortalecer a sua confiança. E quanto mais você fortalece a confiança, mais medo vai aparecer para então poder fortalecer a confiança. Então, a gente não sai da dualidade se a gente vai para a polaridade positiva.
A gente sai da dualidade se a gente integrar, se a gente reconhecer que a confiança só existe por causa do medo. O medo só existe por causa da confiança, igual a saúde só existe por causa da doença e vice-versa. Então, confiança e medo é a mesma coisa. Então, a gente não quer ficar pulando de uma polaridade para outra, a gente quer reconhecer que eu estou confiante porque eu tenho medo e ultrapassei um tanto do medo que eu fiquei confiante. Mas o que me sustenta a confiança é o medo. Então, eu estou indo, eu estou com medo, mas olha, eu estou indo. É isso que me faz ficar confiante, é eu ir apesar do medo. Agora, eu tenho confiança, mas o medo ficou mais na frente. Puxa, eu tenho confiança que é isso que eu devia fazer, mas o medo vem um pouquinho na frente, então, caramba, eu tenho confiança. Por isso surgiu o medo. E o medo vai me trazer o quê? Talvez, pensa um pouquinho melhor, contempla um pouco mais, entra um pouquinho mais em relação com as coisas. Só que eu vou ficar sempre nessa... Tá, agora que eu meditei e tal, entrei, a confiança veio na frente, eu vou com medo atrás. E aí o medo me alcança e eu inverto. Então, é só para a gente perceber que é assim que a gente vive e atua. E não tem problema ser assim, porque isso é polaridade. E polaridade é o modo que a vida se manifesta. Pelo menos nesse contexto que a gente conhece a vida. A história é a gente ficar viciada onde um vai te levar ao outro, onde o medo sempre vai te levar à confiança e a confiança sempre vai te levar ao medo para te levar mais à confiança. E a gente vai aumentando e vai ficando mais distante uma ponta da outra. E aí a gente vai ficando não radical que vai para a raiz, mas extremista que vai para o extremo. E a gente quer cortar então o outro, porque essa sombra vai se apresentar no outro e a gente vai querer tirar o outro na nossa frente. Então, primeira coisa é essa, é a gente reconhecer que não é ir para um lado nem para o outro. E o meio do caminho não é administrar medo e confiança. Isso aliás, é o meio do caminho, né? Não é o caminho do medo, do meio, não é, fazer com que as duas coexistam. As duas realmente precisam coexistir a ponto delas desaparecerem e ficar só o campo de criação. Então, Dídia, medo e confiança é a mesma coisa. Abre mão da confiança, da necessidade de ter confiança, de todo o benefício. A confiança é um benefício secundário do medo. O medo te faz trabalhar a confiança. Então, abre mão desse benefício secundário. Abre mão da confiança. Então, aí em você agora, abre mão. Não é confiança que eu preciso, é confiança que eu preciso abrir mão. Porque senão eu vou precisar sempre do medo. E não é do medo que eu preciso, porque eu não preciso mais da confiança, então eu não preciso mais desse efeito positivo do medo. E aí você volta para um outro campo, para um campo de criação. Aí ele escreve, mas quando eu percebo minha intuição, eu me sinto confiante. Não? Tá. Aí vamos lá. A intuição é uma das qualidades da nossa existência. E quando a gente trabalha com uma em detrimento das outras, a gente começa a criar desequilíbrio. E a gente pode trazer todas à tona. Intuição não é melhor que a razão, não é melhor que o biológico, não é melhor que emoção. Acontece que cada uma tem a sua responsabilidade. Então, por exemplo, quando eu intuo um processo, eu preciso agora chamar todas as outras valências da existência para trabalhar junto. Porque aí eu vou conseguir tomar decisões, eu vou conseguir entrar em movimento, eu vou conseguir fazer ações, vou conseguir fazer pausas. Eu preciso chamar todo mundo para trabalhar junto. Então, a intuição, ela é importantíssima, ela tem o seu lugar, ela tem a sua responsabilidade, mas ela não faz nada sozinha, ela se integra a tudo. Então, ela não vai contra. A minha razão pede para fazer tal coisa, a minha intuição pede para fazer tal coisa. Ela não vai, elas trabalham juntos. A minha intuição me diz para ir nesse caminho e a minha razão me diz como eu faço para ir nesse caminho. Minha razão não vai contra a intuição, a minha razão potencializa a minha intuição e diz como é que eu faço isso, como é que eu possibilito isso.
Então a gente vai integrando até chegar um momento que não tem mais escolha. Não tem mais escolha para fazer. Não é mais isso, não é mais aquilo, não é essa decisão, não é aquela, não tem mais escolha. Quando a gente não tem mais escolha, a escolha está feita. Você não tem outra possibilidade. Porque quando você não tem mais escolha para fazer, e não é que você não tem mais escolha, que você está no fim da linha, não tem mais escolha e agora ferrou. Não, você não tem mais escolha porque você está no campo vazio de criação. Então você não está mais em nenhuma polaridade, você não precisa mais escolher entre uma e outra. Você integrou, você não tem mais escolha para fazer, e agora o que você tem a fazer? Pulsar. E essa pulsação se materializa em algum outro processo. E entra no campo de criação. Aí ela escreve aqui, entendi, de novo, integração. Belíssimo, muito obrigada. E aí ela segue o caminho dela ali nos processos. Vamos voltar então aqui, Fabi. Então tá, você chegou nesse lugar que você é a compreensiva e o seu irmão, qual que era a palavra mesmo que você colocou? Você pode falar ou escrever, tanto faz. Não estou te ouvindo. Abriu? Abriu. Tá ouvindo melhor? Sim. Tá. A gente tinha falado de exclusão, né? Exclusão. Então, o seu irmão exclui e você é aquela que quer agregar e te dá muita raiva, porque você está fazendo a coisa certa. Quer abrir, quer querer agregar, você já... você compreende as coisas, você se põe a escutar, a querer olhar o lado do outro e tudo mais. E ele, como o ignorante da família, é o que exclui e você fica do lado positivo e ele fica do lado negativo. Acontece que o seu lado só existe por causa do lado dele. Se ele não for o ignorante que ele for, nunca você vai poder usufruir, desfrutar da sua iluminação. É a sombra dele que te ilumina, que te faz ser a bacana da família. Então, uma coisa não vive sem a outra. O seu irmão, ele só vai poder se transformar quando você se transformar. E ele não vai, você não tem poder sobre ele. Ele vai se transformar para você. Você vai conseguir ouvir outra coisa. A gente tem que lembrar que quando a gente ouve uma coisa, quando a gente vê, quando a gente sente o cheiro de algo, sente na pele, sente no paladar, o que a gente está sentindo diz mais respeito a nós do que ao objeto que a gente entrou em contato. Então, a sua sombra, que agora está vindo à tona como raiva e como mágoa, e ela vai se proliferando, que você mesmo diz, aí eu confundo ele com Davi, quer dizer, é uma sombra que ela vai ficando tão grande. Como é que é? Agora eu estou ouvindo. É que tinha travado. Ah, é uma sombra tão grande que ela não cabe só no seu irmão, ela tem que ir para o Davi também. A nossa sombra, ela tem o tamanho da nossa luz. Então, por um lado, você pode reconhecer que bom que eu tenho trabalhado a minha luz, mas eu não vou iluminar sem olhar para a minha sombra. Quer dizer, o ato de iluminar é a capacidade de olhar para a sombra. Então, essa sombra, ela pertence a você por causa da sua luz. Eu só fico doente porque eu tenho saúde. Então, não é uma coisa... A sombra não é um negativo. Ela é o negativo do positivo, ou ela é o positivo do negativo. Então, esquece um pouco seu irmão nesse momento e vem para você. Entre em contato com essa raiva, entre em contato com essa mágoa. Essa raiva e essa mágoa, elas são suas. São suas. E o porquê que ela está em você, a gente pode dizer que, como alegoria, ela está em você por conta de uma herança,
ela está em você por conta de um campo social e cultural, mas ela principalmente está em você porque você dá conta de integrá-la. É como, isso deixa comigo, essa tarefa deixa comigo que eu dou conta de fazer isso. Socialmente, todos nós nos apresentamos nessa rede falando, bom, eu dou conta disso. Eu dou conta de lavar o banheiro, eu dou conta de cozinhar, eu dou conta de arrumar, pôr ordem nas coisas, eu dou conta disso. Agora, eu só posso dar conta de fazer alguma coisa se aquela coisa precisa ser feita. Eu só preciso limpar o banheiro se ele estiver sujo. Então, precisa existir a sujeira para eu poder limpar. E eu vou limpar porque eu dou conta disso. Então, eu sei o que é sujeira. Então, você nasceu e falou, eu dou conta de lidar com a raiva e da mágoa ancestral da minha linhagem. E aí você foi se estruturando, você foi ganhando consciência, você foi indo para o caminho do bem, o caminho da luz, e você fez tudo isso para poder agora olhar para a sombra, porque vai para onde? Vai virar um poste de luz? Né? É para olhar para a sombra. Então, pega essa luz e ilumina. E quem está agora servindo como o seu espelho é o seu irmão e o Davi. Por isso que a gente precisa de uma certa estrutura, porque a gente olha fora e está dentro. A boa notícia é que quando eu consigo enxergar, é porque eu estou mais próximo da integração. Eu estou muito distante da integração quando eu entrei numa polaridade tal que eu não consigo enxergar mais a polaridade oposta, mais a sombra. E aí a gente entra numa apatia. E aí a coisa fica mais difícil, né? Então, não é o caso, você está aí fervendo de raiva e de mágoa, fervendo e chorando, né? Tá com fogo e tá com a água aí, né? E a gente vai integrar o ar e a terra para isso. Então, vamos lá. Qual é a polaridade da raiva para você nesse momento? Calma. Calma. A sua calma, ela existe, ela é o efeito, ela é o benefício, ela é o efeito positivo da sua raiva. Quando você ficar com raiva, você pode exercitar a calma, que é o que você acha que é legal. Então, você fica Eu já produzindo percebi raiva. isso. Oi? Eu já percebi isso. Então, E você depois fica... de um ataque de raiva, eu fico calma. Claro, você pode produzir. Então, você fica produzindo raiva para poder chegar nesse lugar da calma. Porque você acha a calma legal. Acontece que calma e raiva é a mesma coisa. Só que você fica invertendo. Eu fico com raiva e eu fico com calma. Para então voltar a ficar com raiva para poder ir alimentando. E quanto mais raiva, mais a calma sobe, quanto mais calma, mais a raiva sobe e elas vão ganhando distância. E mais desintegradas elas ficam. Então, a gente precisa baixar a raiva e a calma para elas poderem se integrar. Então, você não vai sanar a raiva ficando calma. Você vai abrir mão da calma. Você não precisa ficar calma. Você vai abrir... Olha que alegria que dá. Vai abrir mão da calma para que a raiva possa diminuir também. E aí perceber que esse é um jogo. E é um jogo que te mantém fora do campo de criação, porque ele já é habituado, ele é cheio de crenças, cheio de padrões, cheio de hábitos. E isso vai te mantendo distante do campo de criação. Então, raiva e calma vão se integrando, vão te trazendo de volta para o centro. E você não tem raiva e nem é calma. Você entra nesse campo vazio. A gente vai aproveitar esse campo para trazer a mágoa. Qual que seria o oposto da mágoa? O que me vem primeiro, de novo, é a aceitação. Aceitação. Então, qual é a grande vantagem de aceitação? Quando você aceita, você ganha o quê? Eu ganho leveza. Eu ganho leveza, porque
Senão eu vou ter que lidar com essa pessoa pesada que eu sei que eu também sou. O efeito benéfico da mágoa é você... que bom, vivi a mágoa. Agora que eu vivi a mágoa, eu posso aceitar o que aconteceu e essa aceitação vai me trazer uma leveza. Por isso que a gente vai piorando a situação. Porque conforme a gente vai ficando viciado com esse jogo, o trabalho que eu tive que fazer para encerrar o meu processo de doença, abrindo mão da saúde, inclusive, foi enorme, porque foi um processo tão lindo, tão cheio de possibilidades, que me levou a lugares assim magníficos, que eu poderia ficar doente pro resto da vida. Porque foi muito boa a maneira que eu consegui lidar com ela, porque eu tenho esses recursos de aproveitar isso. Mas eu quero voltar para o campo criador, não quero ficar doente. E não quero ficar com saúde. Quero criar outro assunto. Não vou ficar viciada nisso. Isso me faz bem. Adoro meditar, porque eu saio da meditação super bem. Vou ficando viciada na meditação e eu nunca entro no campo realmente de ação e de transmutação, do trabalho mesmo, da ação mesmo, porque a meditação me mantém, prolonga. Então, e vocês sabem muito bem que eu não estou falando contra a meditação, acho a meditação maravilhosa, mas eu conheço pessoas que meditam há 20 anos e não saem do lugar, porque a meditação é o analgésico, é o que mantém a prolongação da situação polarizada. Eu não integro porque eu aceito. Então, eu aceito a diferença, eu não preciso integrar. E aí a gente não muda de campo vibracional. E vocês entendem a sutileza disso? As pessoas iniciadas, as pessoas que estão se iluminando, as pessoas que estão aí em práticas maravilhosas, que estão em todos os sentidos fazendo práticas incríveis, correm o grande risco de prolongar a polaridade, porque está conseguindo anestesiar e lidar com ela. E aí vai ficando pior a situação. Porque a gente mantém o mesmo campo vibracional e vai piorando. E basta olhar para fora. Quando a gente olha para fora e vê a situação que está, a gente precisa humildemente reconhecer a nossa ignorância e falar, bom, posso estar fazendo um monte de coisa legal, mas eu tenho que olhar para fora e ver que só falta uma coisa, só falta olhar para minha sombra. Só falta viver essa doença, que não precisa ser manifestada de uma maneira aguda, né? E se a gente resolve ela num outro campo, ela não precisa chegar à manifestação aguda, físico. Então, vamos lá. Olhe para o seu peso. Você é uma pessoa pesada. E você é uma pessoa leve. E você se beneficia do seu peso para ser leve. Então, você vai buscar o peso para poder ganhar leveza. E você, para sustentar essa leveza, você vai precisar voltar ao peso. Isso vai vir com a mágoa. Então, você vai projetar, você vai fazer acontecer situações de mágoa para então você fazer seu trabalho e ficar leve. E aí você separa mais ainda o eu e o outro. O outro que está no caminho errado e eu que estou no caminho certo. Se abrir é realmente o ato de amor e saber que você vai se transformar em outra pessoa. Você vai deixar de ser leve e vai deixar de ser pesada. E entrar no campo de criação. Então você abre mão, você não tem certos recursos mais, né? Você deixa de ser essa pessoa que já tem recursos para lidar com isso. Você já... A grande história é parar de progredir. A gente quer progredir, eu quero evoluir, eu quero chegar lá, né? Eu quero me desenvolver. E a gente tem que parar disso. A própria palavra diz, né? Então, desenvolver é sair do envolvimento, sai desse envolvimento e volta para o vazio. Se eu vou progredindo em direção à polaridade que eu acredito e vou desintegrando mais ainda. E evolução só é possível se eu ficar no mesmo lugar. Porque se eu saio do meu lugar, eu nunca vou evoluir.
Então, eu preciso estar sempre no mesmo lugar para evoluir, porque aí sim alguma coisa muda, né? Então, vamos abrir mão de sermos uma pessoa melhor, de progredir, de desenvolver no sentido de deslocamento, a não ser que seja o sair do envolvimento, da polaridade que eu estou. E aí a gente vai se tornar outra pessoa, que não é uma pessoa boa nem má, não é uma pessoa que se apresenta de uma maneira nem outra, não é uma pessoa que já tem garantido o seu lugar no mundo, porque é uma pessoa que não precisa garantir lugar nenhum no mundo, porque ela já é legítima. Ela não precisa pertencer a um grupo, porque não tem como estar nessa vida sem pertencer. Então, a gente vai abrindo mão de tudo isso e voltando para um campo realmente livre de poder sobre o outro, né? Eu não tenho poder sobre o outro, nem poder sobre mim mesmo, nem poder de ascensão da minha carreira de eu, a carreira do eu, a carreira do ego. Então a gente volta para um vazio, volta para um campo de criação que necessariamente vai pulsar. E vai pulsar uma polaridade. E essa polaridade ela vai se materializar. E essa materialização vai fazendo com que a polaridade ela aconteça num nível muito próximo, as polaridades vão ficando muito próximas e logo muito próxima do campo vazio criador. Então ela tem uma conversa constante, ela está o tempo todo em atualização. Então tá, abre mão de ser a Fabi e abre mão de ser seu irmão. Você não é nem você e nem ele. Você é um ser que traz com você a própria fonte, e essa fonte ela é um campo vazio de criação, e na relação, e não tem outra, você está nesse mundo, você está em relação com o meio ambiente, com todas as possibilidades, e nesta relação você pulsa. E nessa pulsação você polariza. Só que você vai polarizar muito próximo do outro. Então, os movimentos de atrito são movimentos que potencializam e não que diminuem a potência. Então, a diferença é muito bem-vinda. A diferença faz com que o atrito aconteça, com que a polaridade da vida aconteça. Então, qual é a sua sensação nesse momento, Fabi? Eu acabei de dar uma respirada, porque eu senti um peso enorme no peito, como se tivesse um ferro muito grande, pesado, muito grande, e tá muito leve agora. Uhum. Tá, não, na verdade, não tá nem pesado e nem leve. Parece que eu tô. Uhum. Então, a gente precisa... Eu vou dar mais um exemplo aqui só, para a gente ir abrindo cada vez mais a nossa percepção de dualidade, né? Existe experiências que são absolutamente íntegras, e aí vai nos levar a experiências de polaridade, que vai nos levar a experiências de integridade. Então, se eu pego e falo assim, por exemplo, as polaridades acontecem quando uma não existe nem a outra, e a integridade acontece quando não existe polaridade. Então, se eu falar assim, em relação a movimento e pausa, para ter movimento precisa ter pausa, para ter pausa precisa ter movimento. Um não existe sem o outro. E quanto mais eu trabalho essas polaridades muito próximas, mais rico fica a pausa e o movimento. Então, eu entro em pausa e percebo o movimento, percebo a batida do coração, percebo movimentos de sinapses, percebo o fluxo do coração. Então, a pausa me permite a sensibilidade para o movimento. Quando estou em movimento, eu consigo, neste movimento, entrar em pausa. Então,
o movimento deixa mais claro, por exemplo, a pausa, que eu estou num movimento, sei lá, digamos que eu estou tocando um violino. Eu preciso o tempo todo ir dando pausa para os meus músculos não se enrijecerem, para que eles o tempo todo relaxem e voltem a atuar. Relaxe e volta a atuar para que eu não seja levada a um movimento frenético. Então, um depende do outro. Eu posso colocar um exemplo de alguma coisa que não tem polaridade. Por exemplo, eternidade. A ideia equivocada de eternidade, a ideia polarizada de eternidade é que uma vida vai durar para sempre, isso é eterno. Isso é uma ideia equivocada, porque então eu tenho uma vida o tempo todo morrendo para então que exista a eternidade. A integridade da eternidade é a ausência de tempo. Então, se eu entro num estado, por exemplo, de uma meditação, onde eu vivo a ausência do tempo, eu entro em eternidade. Naquele momento eu sou eterna, por ausência de tempo. Não tem polaridade. Então, tem diferença de qualidades, de polaridades e de qualidades de integração. Então, se eu quiser viver a eternidade, eu não preciso ficar prolongando a minha vida porque eu estou vivendo uma polaridade onde a eternidade vai ser sempre uma dúvida ou uma utopia. E ela vai sempre não existir, porque eu estou sempre na busca dela. Se eu fico na ausência do tempo por algum momento, ali eu alcancei a eternidade. Naquele momento eu sou eterna. É a única possibilidade de ser eterna é na ausência de tempo. Então, são coisas que a gente vai percebendo que vai trazendo à consciência o que já acontece na própria vida e na própria natureza. Não tem nada que a gente está inventando. Não tem nada que a Didia coloca. Na ecologia, a gente aprende que o equilíbrio não é estático, mas dinâmico. Então, existem dois modos diferentes de ser dinâmico: o dinâmico polar e o dinâmico integrado. O que não tem é não ser dinâmico, não ser movimento. Se a vida é movimento. Então, a gente não está inventando nada, a gente está entrando em contato, ganhando consciência com o que já é a própria natureza. Então, para os que realmente estão se estruturando para isso, podendo isso, trabalhando esse grande risco do amor, da transformação, que a gente consiga integrar essa polaridade imensa de 2019, que se apresentou, que se revelou e que se revela é porque realmente já está pronta para ser integrada, e que a gente evite seguir o caminho polarizado do bem. Que a gente evite sermos o bem da família, sermos os melhores, sermos os que trabalham, sermos os iluminados. Que a gente evite isso, mas sim que a gente possa, com a maior confiança na vida e confiança nos trabalhos, nos processos que a gente vem fazendo na vida, cada um vai fazendo os seus, que a gente possa confiar, olhar para a nossa sombra, que a gente realmente possa olhar para a sombra, reconhecer a sombra, reconhecer a nossa ignorância e integrá-las com o trabalho que a gente vem fazendo. E poder, na canetada, entrar em 2020 com uma polaridade muito necessária que aparece, né? Que é da gente poder surfar. A gente está muito acostumado a pisar em terra firme. Essa é a terra, esse é meu trabalho, essa sou eu, terra firme. Essa terra está dando lugar à água, ao mar.
A gente parece estar vivendo um momento de transmutação da terra firme. Então, a gente parece que vai viver agora um momento de terra não firme. Então, eu imagino isso na água. Então, se a gente boia, a gente vê que uma água tão solúvel sustenta a gente. Se a gente surfa, eu não surfo, mas eu vejo surfistas, eu vejo como é capaz viver experiências lindas, incríveis, divertidas e muitos integradas. Eu tenho um amigo do Uruguai, que ele é um dos campeões mundiais de surf, então eu tive a oportunidade de, quando eles vieram para Maresia, de ir lá acompanhar um pouco desse processo. Foi muito pouco que eu acompanhei, mas foi incrível ver o campeão lá de Maresias, ele ganhou o campeonato porque olha o que ele fazia no longboard. Ele tinha que surfar uma onda e ele tinha que chegar na pontinha, na beira da prancha, colocar os 10 dedos para fora da prancha e ficar em pausa. Esse foi o campeão, aquele que conseguiu fazer isso melhor. E é incrível isso, porque realmente a capacidade de você estar numa onda, em cima de uma prancha que é um chão muito instável, e além de tudo se colocar nessa situação de ir para da pontinha, tirar os seus 5 apoios, 10 apoios do dedo e ficar em pausa, merece o troféu de campeão do surf nessa modalidade. Então, me parece que a gente está entrando em chãos, ou já entrou um tempo, está percebendo agora, de água, nos resta boiar, surfar, para não afundar e morrer afogado. E essa capacidade de surfar é a gente integrar o chão firme, e saber que chão firme e não chão é a mesma coisa, e a gente está perdendo o chão. Eu vou dar só mais uma informação técnica. Como vocês sabem, eu não sou astróloga, mas me interesso muito pelo assunto. Em 2008, Plutão e Saturno entraram em Capricórnio. Então, Capricórnio traz a energia de a gente vai pôr ordem em tudo. Tudo agora, as estruturas vão se organizar, logo elas vão se desorganizar para elas se atualizarem. Saturno é o pai, é o que dá o contorno, é o que dá, ele dá limite, né? Então ele é exigente. Então Saturno traz assim: Capricórnio, é hora de organizar tudo. Então tá, vai organizar direito, vai fazer isso bem feito. Quer dizer, não é a mãe que fala assim: deixa passar o que tiver difícil, que lá na frente a gente faz. Não, não vai sobrar nada, é agora. Plutão é o que acompanha, né? É o arquétipo do escorpião, sombra e luz, são polaridades, morte e vida. Então, eles entram em Capricórnio. Há 500 anos isso não acontecia. E agora aconteceu em 2008. Quando eles entram, eles dão a cara, os Estados Unidos têm aquela crise que teve enorme. E de lá para cá, a gente vem vivendo esse processo desse encontro desses dois planetas em Capricórnio. Acontece que se juntou Júpiter. Júpiter amplia tudo. Júpiter é Zeus, a generosidade. Vamos ampliar tudo. Vai ser mixaria, não. Vai ser coisa para valer. E até agora, desde 2008, eles nunca se encontraram. E agora, em janeiro, a gente vai viver a experiência planetária de Saturno e Plutão se encontrarem ali, se integrarem, porque até agora eles estão na mesma casa, mas eles estão retrógrado, é um caminho, eles não se encontraram. E agora em janeiro eles se encontram. Precisamente dia 12 de janeiro, quando a gente estiver aqui terminando o nosso retiro de família, vai ser maravilhoso estarmos juntos, eles se encontram. Eu não daria previsão de nada. Eu diria que não tem escapatória.
E eu não sei em que nível, né? Interno, quanto mais a gente trabalhar interno, menos vai ser externa a história. Menos vai precisar que a sombra venha para fora. Quanto mais a gente trabalhar essa integração, que Capricórnio fala assim, pare de contar mentira. Venha à tona. E a gente só está sendo honesto na doença. Então, vamos ser honesto antes da doença, para não precisar ficar doente. Então, deixe vir à tona a sua sombra através do que você vê fora. E o Natal deve ter sido uma possibilidade linda para isso. Então, deixe vir à tona a sua sombra. Olha para ela, reconhece, agradeça que alguém está te mostrando a sua sombra e rapidinho vai lá para dentro integrar essas sombras, porque quanto mais a gente trabalhar internamente, menos a gente vai precisar viver isso externamente. E viver externamente é um caos maior, né, do que quando a gente vive internamente. Então, é isso que eu desejo a todos nós na integração desse 2019, nessa abertura para 2020, que a gente boie nessas águas, que a gente, quem puder, suba numa prancha e surfa, quem puder, vai lá na beirinha da prancha e coloque seus dedinhos para fora e entre em estado de pausa, porque o movimento está acontecendo, e fazer com que tudo que se apresenta como sombra seja integrada pela nossa luz e que a gente abra mão da nossa luz e que realmente a gente consiga entrar na equanimidade dessa luz e parar de achar que é uma luz pessoal que a gente está precisando viver, né? Então, me estendi, porque, claro, o último do ano, mas antes de desligar, talvez a Joana queira falar alguma coisa, que faz tempo que não dá a graça da presença. Diga, minha querida. Olá. Olá, obrigada. Olá a todos. Queria uma coisa, eu estava a ouvir e estava a pensar agora até me foi a palavra embora. Quando nós fazemos uma hierarquia, não é a hierarquia das polaridades. Quando colocamos as polaridades num espaço hierárquico, esta é melhor, esta é pior, é aí que nós não temos espaço para integrar. É continuar a ver uma hierarquia entre aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E de facto isso é um dos grandes, pelo menos para mim, é uma das grandes compreensões que eu tenho sentido ao longo do tempo. Fazer sempre este jogo entre uma coisa melhor e a outra pior não nos permite aceder àquilo que é a origem no sentido do que está lá enfiado, não é? Das nossas sombras, que é uma origem que está encoberta, que não está assim tão encoberta, são só as nossas sombras a aparecerem. E de facto para mim talvez seja uma das coisas que se tenha tornado cada vez mais clara e óbvia, que é uma das que eu preciso trabalhar e que eu vejo mesmo na própria formação das polaridades, essa necessidade de hierarquizar o que é bom e o que é mau, que é o que a Ana estava a dizer porque de facto é uma coisa impressionante, nós vamos sempre pela própria ideia de que precisamos de sobreviver, esta ideia de que não somos vida, não é? Que nós não somos a vida, temos que sobreviver a todo o custo, mas pronto, é isso que nós andamos aqui a fazer todos. Mas eu na verdade até queria ler só um bocadinho por causa da água, porque eu passei por um poema que eu achei lindo. Eu não vou ler o poema todo, de modo algum, mas porque é muito grande, mas que eu achei lindíssimo. Eu só vou ler mesmo uma parte muito pequenininha, porque também acho que fala sobre o que a Ana esteve a falar hoje e depois do que passou. É muito pequenina a parte que eu vou ler, e depois posso escrever e enviá-lo todo para o Muda. E ele diz assim, é do Manuel Guzmão, ele diz: há quem chama isto uma solidão, uma palavra, contudo, desnecessária. Julgas noturno saber de noite que isso é o que te prende à repetição de ti em que te perdes. Quando o que quererias seria talvez dissolver-te, água do mundo. É só esta parte que eu vou ler. Eu depois envio o poema todo porque ele
absurdamente belo, é belo, belo, belo. Mas era, quando o que quererias seria dissolver-te a água do mundo. Lindo. Então era para a Ana também. Pronto, e para todos, como é óbvio. Como é óbvio. Era isso. Pronto, e uma boa canetada, como a Ana disse, para toda a gente. Então, eu chamei, primeiro porque eu sei que a Joana, ela manifesta no corpo dela essa vontade de falar, então pedi para ela abrir o microfone por causa disso, mas eu também pedi para ela abrir o microfone porque quando eu soube que essa conjuntura, esse encontro do céu, dos planetas, ele se deram há 500 anos atrás. E se a gente pensar 500 anos atrás, o que a gente viveu foi a chegada dos portugueses no Brasil. E essa é uma chegada que a gente vem curando, né, há muito tempo, na colonização, que a gente vem, de alguma maneira, integrando com todos os seus passos, né, de negação, de aceitação, de sofrimento, de amor, de comunhão, de desintegração, e é muito simbólico isso, né? O Brasil ele viveu e vive ainda até hoje heranças dessa experiência. E aí é para dizer que 500 anos depois estamos aqui compartilhando, brasileiros e portuguesas, não só aqui, como nas nossas famílias, muitos de nós somos portugueses, assim como quando vamos a Portugal, quando recebemos português aqui, é para atualizar, é para dizer mudou, não é mais isso que está acontecendo. Aquela dor que a gente vem trabalhando ela não é mais, né? A gente precisa atualizar e trazer essa percepção de que a coisa, quando ela aparência, né, dessa polaridade de 2019, quando ela está ruim, é porque realmente ela está muito perto de ser boa. Eu concordo quando Harari diz que a gente nunca viveu momentos tão bons como a gente está vivendo hoje. É o melhor momento para se existir como ser humano, como homem, como mulher, como homossexual, como independente da sua origem, do tom da sua pele. É o melhor momento para se viver na Terra, porque está tudo à tona. Então, é um momento de integração. Outros momentos, isso estava polarizado de tal maneira que a gente nunca reconhecia o polo oposto, e agora a gente reconhece. Então, vamos aproveitar que a gente está vivendo o melhor momento da humanidade e fazer o nosso trabalho, a nossa lição de casa, que por mais difícil que seja, é o melhor que tem, né? Então, vamos nós, seguimos no nosso encontro pelo Muda, ali no nosso grupo, seguimos por aqui, a gente vai voltar dia 15 de janeiro, com o Entre Virtual, e aí vão vir outras novidades também, outras possibilidades, que assim que ficarem mais claras eu compartilho para a gente poder seguir juntos, tá bom? Meu profundo agradecimento pela presença, pela parceria. Uma canetada maravilhosa a cada um de nós em 2020. E beijos, encontro alguns de vocês aqui no Retiro, outros estaremos em conexão, em contato. Um forte abraço.